Malaquias 3:13. A palavra de Deus diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Senhor nosso Deus, nós estamos, Pai, nessa noite, colocando diante do Teu altar a nossa vida espiritual, que nada mais é do que o nosso relacionamento contigo, que é, ó Deus, tudo aquilo que somos diante do Teu altar, mesmo quando alguém não está nos olhando, mesmo, ó Deus, quando alguém não está por perto para sondar o nosso coração. Tu és o Deus que sonda a nossa mente e conhece o nosso interior e cada detalhe da nossa vida. Por isso, Pai, nessa noite, que o nosso coração possa ser trabalhado, possa ser, ó Deus, arguído e sondado, não para a destruição, mas para a salvação, para o quebrantamento, para que nós sejamos como vaso nas mãos do oleiro. Fala, Senhor, conosco nessa noite e prepara-nos para viver dias onde a Tua vontade seja o centro das nossas vidas. E todo o povo de Deus diga amém. Você pode tomar o seu lugar, queridos. Vale a pena servir a Deus de todo o nosso coração. Embora que aquilo que Malaquias está pondo aqui, diante da reclamação de Israel, nos dias em que ele profetizava aquele povo, ele foi questionado. O povo perguntou para ele, afinal de contas, será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena andar na presença de Deus? Porque a gente vê os soberbos, aqueles que cometem impiedade, eles prosperam, eles crescem, eles estão se dando bem. Queridos, nós vivemos num mundo injusto e tremendamente desigual. Isso aí é aquilo que todos os dias os nossos olhos veem. A injustiça, a desigualdade, cresce a violência, cresce tudo aquilo que entristece o nosso coração e entristece também o coração de Deus. Todos os dias, queridos, nós somos desencorajados a fazer o bem. Por quê? Porque aquele que faz o bem, às vezes, é o mais prejudicado, né? E aquele que age com maldade, com perniciosidade, muitas vezes, aparentemente, é aquele que está se dando bem nas situações. E aí as situações da vida vão, né, nos rodeando, nos pressionando, até o ponto que a gente diz assim, até que ponto vale a pena ser honesto, né? Num Brasil onde hoje somos conhecidos no mundo inteiro como a terra, o país da corrupção. Parece-nos, queridos, que amar e viver, né, piedosamente na presença de Deus não nos traz nenhum benefício. Essa é a sensação que a gente tem. Viver piedosamente, ter o coração cheio de amor, de gratidão a Deus e procurar ajudar as pessoas e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, às vezes parece que não nos traz nenhum benefício. Pelo contrário, às vezes nos traz algumas dores de cabeça muito sérias. Por isso o escritor aos Hebreus, né, citando um texto que há no profeta Abacuque, ele disse, o meu justo viverá pela fé.
Se você quiser viver nesse mundo que a gente vive hoje, onde essas desigualdades e diferenças estão acontecendo, onde essas injustiças nos, sabe, às vezes nos abatem no nosso coração, você vai precisar de uma dose cavalar de fé, para você não perder o rumo daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Abra comigo lá em Hebreus. Hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia, né, irmãos? Porque é bom a gente ler a palavra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Hebreus 10, 35. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque às vezes, irmãos, a gente faz a vontade de Deus e não alcança a promessa. Por quê? Porque a gente faz por um tempo, nós não perseveramos. Quantos cristãos hoje, no nosso tempo, estão ficando caídos pela beira do caminho? Quantos cristãos estão voltando a uma vida sem Deus? São aqueles que durante um tempo fizeram a vontade de Deus, chegaram-se a Deus, quebrantaram o seu coração, vieram para a casa do Senhor, reconheceram o seu pecado, nasceram de novo nas águas do batismo, começaram a participar das coisas grandes e profundas do reino de Deus, mas de repente, por causa das coisas, foram olhando para as circunstâncias, as pressões, aquilo que eu falei, as injustiças, as desigualdades, né? Aquilo que o mundo oferece, e aí de repente a pessoa não perseverou. Ele fez a vontade de Deus? Fez, por um tempo, mas não perseverou. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos da fé. Irmãos, quando a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim: eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé, a gente acha que combater o bom combate é legal, bacana. Completar a carreira, oh, que bênção, completou a carreira, mas guardou a fé? Ele tinha mais é que guardar a fé mesmo. Não, irmão, você não entende o que Paulo está falando nesse texto. Ele está dizendo que por tudo que ele passou e que ele podia ter desistido, ele não desistiu. Você sabe que um homem ser traído pelos seus próprios compatriotas? Você sabe que é um homem que alguns começaram a andar com ele como cristãos, não mais como judeu, como cristãos. Alguns começaram a andar com ele e depois lhe deram uma punhalada nas costas. Deixaram ele pelo meio do caminho, acusaram ele, entregaram ele aos seus inimigos, aos seus algozes. Alguns tentaram até matá-lo. Então, um homem desse chegar no final da carreira e dizer: apesar de tudo isso, eu não perdi a minha fé. Eu continuo crendo que tudo que Deus falou é verdade. Tem muito crente hoje que, por muito menos, irmãos, por muito menos, já abandonou a fé há muito tempo. Pela atitude de um irmão, pela palavra, pelo comportamento, né? Quer saber? Fulano está na igreja e a gente está na igreja e parece que não vale a pena estar na igreja. E tem gente apostatando da fé até por obedecer a ensino de demônios. Então, quando Paulo enfrentou essas dificuldades, as quais ele citou em 2 Coríntios 11, eu quero que você abra comigo, vá lá, 2 Coríntios 11,
Eu quero compartilhar uma revelação de Deus com você. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. 2 Coríntios 11, 24. Segunda Coríntios 11, 24. Paulo diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, ou seja, 39. Porque na lei não se podia dar mais de 40 chicotadas. Então, para ter certeza de que não ia passar da conta, eles tiravam uma da conta, para ter certeza que não ia passar de 40. Paulo foi 5 vezes açoitado, 39 vezes. Você sabe o que é isso? Isso deixa as costas de qualquer um em carne viva. Não era açoitado, irmão, com vassourinha, não, era chicote. Olha o que ele diz: fui 3 vezes fustigado com varas, além das chicotadas, varadas. Uma vez apedrejado, e quando ele foi apedrejado, ele foi deixado como morto. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, como náufrago. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, porque ele andou por estradas perigosas, onde os ladrões salteavam, roubavam. Em perigos entre patrícios, ou seja, entre pessoas que eram judeus como ele. Em perigos entre gentios, gente que não acreditava em Deus. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Aqui é a parte mais difícil. Pessoas que dizem professar a mesma fé, mas que não têm amor a Deus como deveriam ter. E com isso, se transformam nisso que Paulo está dizendo aqui, falsos irmãos. E eu quero dizer, irmãos, que o tempo de começar a acontecer essas coisas, ele está começando a acontecer agora. Começou, já iniciou. Você sabia o que aconteceu, né, em alguns países, e acontece até hoje, comunistas, que irmãos entregavam seus próprios irmãos para os seus algozes? Irmãos entregavam aos comunistas para serem torturados ou mortos os seus próprios irmãos. Certa vez, um oficial russo que havia se convertido e ele tinha dificuldade para falar da sua conversão, porque se ele falasse, ele seria morto. Ele teve que adentrar a uma igreja e dizer dentro daquela pequena igreja: quem aqui não negar a Jesus como seu Senhor, vai ser morto. Nós vamos matar todos aqueles que não negarem. Então, quem quiser negar a Jesus e sobreviver, por favor, retire-se. E um a um, alguns daqueles irmãos começaram a sair pela porta da igreja para salvar a sua vida. E quando não havia mais nenhum, ele mandou fechar as portas da igreja. E ao invés de matá-los, ele ali confessou diante daqueles verdadeiros cristãos: eu precisava confessar Jesus como meu Salvador, mas não podia fazê-lo na presença de falsos irmãos. A vocês que não negaram a Cristo a sua própria vida, eu quero dizer que eu também sou um de vocês, eu também tenho Jesus no coração. A que ponto chegou-se? Isso foi relatado num livro, Torturado por Amor a Cristo. E em muitos países, irmãos, ainda há essa preocupação hoje de pessoas que delatam seus próprios irmãos. Vivemos hoje uma situação de começo desse perigo, quando na nossa nação reina essa malignidade
no coração de algumas pessoas que não estão brincando, estão dispostas a matar, a roubar e a destruir, porque são pessoas que, pelo poder, estão sendo manipuladas pelo diabo e estão dispostas a fazer qualquer coisa. Nos últimos dias, queridos, eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus: Senhor, prepara o povo da nossa igreja, porque o tempo da dificuldade começou. O tempo da dificuldade começou. Hoje eu vi um candidato ameaçando uma denominação e um líder, mandando um recado para ele. E você acha que vai ser apenas uma denominação que ele vai ameaçar? A igreja hoje tornou-se na última barreira a ser transposta para que esses homens com fome e sede de poder, possam fazer os seus intentos. Eles já perceberam que existe uma coisa no Brasil chamada a Igreja do Senhor Jesus, e que essa igreja ama a família, defende os valores cristãos, não gosta de corrupção, vela e zela pelos princípios da moralidade e da verdade. Então, se essa é a última barreira, teremos que combatê-la. E como é que você acha que o diabo combate a igreja? Primeira estratégia número 1, lançar os irmãos uns contra os outros. Porque é o processo de Maquiavel, é dividir para conquistar. Você lança uns contra os outros, eles se destroem mutuamente, e aí fica mais fácil conquistá-los e destruí-los a todos. E isso aconteceu já no passado, com vários lugares, vários países, onde, a princípio, um grupo parecia estar sendo beneficiado, né, por se opor aos seus irmãos e delatar os seus irmãos. Depois, este grupo também foi dominado no período quando isso já era possível ser feito. E a gente percebe, irmãos, que a palavra de Deus, ela está se cumprindo em cada detalhe, nos tempos que estão sendo revelados a cada um de nós. Mateus, capítulo 24, versículo 10. Está em Coríntios, vá a Mateus 24, 10. Aqui está falando sobre o princípio das dores. Esse é um sermão profético, proferido pelo Senhor Jesus. Mateus 24, 10, ele diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Está vendo escândalos em nossos dias hoje, irmãos? Muitos, irmãos. Muitos escândalos. Escândalos com pessoas que são ímpios, escândalos com cristãos, com pessoas que se dizem cristãs, escândalos com lideranças evangélicas, muitos escândalos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Já está entendendo por quê? Temos que voltar ao primeiro amor? Porque num tempo onde as pessoas vão se odiar, a igreja tem que estar vivendo aquilo ali, ó, o primeiro amor. Interessante que quando lançamos essa visão no final do ano passado, ela parecia não ter tanto significado quanto ela tem agora. Parece que agora a visão toma a sua forma, assume o seu significado. Vamos continuar lendo? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Meus irmãos, eu nunca vi tanto falso profeta na minha vida. Nunca vi.
Inclusive alguns que sobem nos montes e declaram que vão ganhar em primeiro turno com 51% dos votos. E tem um monte de crente aí achando que esse homem é super consagrado. Irmão, você sabe o que é que confirma a profecia? É o cumprimento dela. Cadê o cumprimento dela? Cadê? Faltou só 50%, porque teve 1%. E tem crente dizendo, não, ele é um homem de Deus, consagrado, ele ora, ele vai para o monte. Irmão, deixa eu falar um negócio a você sobre monte. Durante muitos anos no meio do povo de Israel, alguns judeus subiram montes para sacrificar a demônios. Mas eles faziam isso em nome de Deus. Mas misturavam Deus com Baal, com Dagon, com Moloque. Mas eram judeus, subindo o monte, levando sacrifício. E Deus recusou o sacrifício deles. Não fique achando que alguém é consagrado porque sobe o monte. Alguém é consagrado porque jejua. Nós não podemos julgar o profeta, mas a profecia sim. E toda profecia que não se cumprir, não é de Deus, é humana, é carnal e é demoníaca. Porque engana as pessoas. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você está entendendo agora, irmão? Por quê? Primeiro amor, vê lá onde você caiu, você começou a esfriar no amor a Deus, no amor ao seu irmão, no amor à obra de Deus, no amor à palavra de Deus. Você começou a se esfriar no amor com a sua esposa, com o seu marido, no casamento, com a sua família, com seus filhos, no amor. Você foi se esfriando. Vê onde começou isso na sua vida e volta à prática das primeiras obras, porque nos últimos tempos esse amor vai se esfriar. E quando se esfriar, o crente está morto dentro da igreja. O crente está morto. E crente morto não tem visão, não tem revelação de Deus, não enxerga um palmo na frente do nariz. E você vai ver esse crente sendo enganado pelo falso profeta, por coisas que ele não consegue enxergar, porque ele está cego. A gente está vivendo isso hoje, irmãos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você está vendo a necessidade de perseverança? E só tem um jeito de perseverar, irmão, ó, é no amor. Se não perseverar no amor, não persevera não. E será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Agora, os irmãos estão entendendo o que está acontecendo no meio do povo de Deus nesses dias. Muitos hão de trair e odiar uns aos outros. Você acha que o que está acontecendo no meio do povo de Deus esses dias por causa de política, isso é obra do acaso? Isso, não, é porque o problema é político. Não é político. Há quantos anos tem política no Brasil? Há quantos anos os partidos brigam por causa de política? Desde que foi proclamada a República, irmão, nós saímos do Império, o Brasil já teve muitas eleições. E todas elas com briga política. Eu sou do partido tal, eu sou do partido A, eu sou do partido B. Sempre houve isso. Mas você acha que o que está acontecendo agora nesses nossos dias é só política? Se você estava achando, eu vou dizer, irmão, abra o olho, enxerga o que está acontecendo. Não é só política. Por isso, cuidado quando você é apaixonado por um partido. Esse é o partido da minha vida. Eu vejo que esse partido, irmão, partido já diz, é parte. E nós não devemos nos apaixonar por partes,
mas pela maior parte que é a vontade de Deus, a melhor parte que é a vontade de Deus na nossa vida. Precisamos entender, ver, sentir, ter revelação de Deus, porque se você julgar apenas por paixões partidárias, lá na minha casa, desde que eu era pequenininho, lá em Barbacena, o partido dos meus pais, irmão, acorda, isso acabou, irmão, acorda, irmão, irmão. Eu não tenho partido não, irmão, nunca teve, pretendo não ter, nunca tive, pretendo não ter. Eu busco revelação de Deus para o que está acontecendo nos nossos dias. Eu vejo hoje um grupo de homens e mulheres movidos por avareza, ameaçando a igreja, o povo de Deus, a família, os valores eternos cristãos. E vejo cristãos se posicionando ao lado dessa gente e defendendo com unhas e dentes, porque tem um interesse em alguma coisa. Lá no meio dessa coisa tem uma coisa que me interessa. Eu não posso perder aquela vaguinha, eu não posso perder aquela oportunidade de ganho. Então eu tenho que defender esse partido. Mas não posso dizer que é isso, não posso dar na pinta. Então eu tenho que eu tenho que arrumar outras desculpas para ser mais convincente. Porque como eu vou falar para o meu irmão na igreja que eu estou defendendo o candidato A ou B ou C porque eu tenho interesse por trás disso? Isso não vai pegar bem para mim. Então eu tenho que entrar no jogo político. Você está entendendo, irmão? O meu partido não é o partido, é o todo. O meu partido é a igreja do Senhor Jesus. O meu partido é o temor do Senhor no meu coração. O meu partido é o valor de uma família abençoada por Deus. No meu partido não tem lugar para ideologia de gênero, não tem. No meu partido não tem lugar para manipulação das pessoas que ganham pouco ou vivem numa situação de miséria. Não tem lugar para isso aí no meu partido. Mas o que a gente percebe é que tem pessoas crentes que estão fechando os olhos e estão se lançando contra os próprios irmãos, brigando com os irmãos da fé por causa de partido. Irmão, a minha posição é a seguinte: eu vou orar, fazer a oração de Eliseu. Senhor, eu peço que tu abras os olhos do teu servo. Se ele não quiser abrir os olhos, eu vou continuar amando ele do mesmo jeito, sem mudar nada. Eu vou continuar considerando ele do mesmo jeito. Eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com alguém que está cego? Que não consegue enxergar a vontade de Deus? Não. Eu vou orar por ele, amém. Mas tem gente disposta a abandonar a igreja. Eu abandono a minha igreja, mas não abandono o meu partido. Que troço doido é esse, gente? Onde a gente chegou? Eu não abandono a minha igreja por partido nenhum, nem por ninguém. Porque eu entendo que a igreja do Senhor é sem mácula, sem ruga e sem defeito. É a noiva de Cristo. É essa que ele vem buscar. Não, mexeu com o meu partido, eu fico nervoso, porque é o meu partido. Ô meu irmão, se converte, irmão. Mexe com a tua fé, mas não mexa com o teu partido. É assim? A palavra de Deus diz que o juízo começa pela casa de Deus. Pedro disse isso. E se o juízo vai começar pela casa de Deus,
Coitado do ímpio, então, né? O pecador. Há, pairando sobre o céu do Brasil, um principado maligno que por anos vem corroendo as nossas famílias, vem corroendo as nossas finanças, vem corroendo a igreja do Senhor Jesus, e é um principado de corrupção, de promiscuidade, de sensualidade. Mas que em nome de Jesus, a igreja que está orando há quase 4 anos não vai ficar sem resposta. Irmãos, há mais ou menos 30 e poucos anos atrás, eu participei de um congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia. E nós recebemos lá a visita de um pastor, que ele nem era pregador, não era o pregador do congresso, mas ele estava lá numa oficinazinha da tarde, daquela que ninguém vai porque está todo mundo com sono. Eu fui. E lá ele deu uma palavra, ele disse: irmãos, vocês, no final dessa minha palavra, eu vou pedir para vocês orarem por mim, porque eu estou voltando para o meu país, os Estados Unidos, no final desse congresso. E, ao que tudo indica, eu posso ser preso no aeroporto quando chegar no meu país. Eu disse: meu Deus, o que esse senhor me fez? Tão grave assim, para ser preso no aeroporto. Ele disse: simplesmente eu faço parte de um grupo de pastores que lá na minha cidade está lutando contra o aborto. Porque lá tem um lobby de políticos muito forte. Os Estados Unidos é assim, né? Um estado é uma coisa, no outro estado é outra coisa, né? Lá não é igual aqui, uma lei vale para o Brasil todo. Não, tem leis que está na Califórnia, mas não está em Miami, não está na Flórida. Então é assim. Ele disse: no meu estado, legalizaram o aborto. E um grupo de pastores e de cristãos, de servos de Deus, às vezes a gente se acorrenta uns aos outros na porta das clínicas de aborto, para que as pessoas não entrem para matar os seus filhos ali. Só que por isso a gente é preso. Porque lá no nosso estado, o aborto é legalizado, a matança de crianças é legalizada. E a gente não concorda com isso. E por isso eu estou na linha dos que vão ser presos. Estou aqui, mas vou chegar no meu país, talvez seja preso. E aí você entende, irmão, que política é só política. Nada mais do que política. Não, irmãos. Tem vontade maligna. Eu expliquei isso ontem aqui. Herodes era político, mas foi usado para tentar matar o Filho de Deus. Faraó era político, mas foi usado pelos demônios para tentar matar Moisés, o Messias de Deus, para tirar o povo de Israel do Egito. Mas tem gente que acha que é só política. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso eu posso ser cristão e me aliar a pessoas que estão tentando destruir a igreja, porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não é outra coisa não, irmão. A coisa é tudo uma coisa só. Está na Bíblia aqui. Principado maligno. Não é apenas o social, é o espiritual que está envolvido. Aí de repente Deus levanta um homem nos Estados Unidos que começa a gritar: não podemos mais continuar matando crianças aos milhões aqui. E começa a gritar: nós temos que levar a Bíblia de volta para dentro das escolas, por isso as crianças estão morrendo. Nós precisamos dar liberdade aos pastores para pregarem dos seus púlpitos, porque eles estão sendo presos pelo que pregam nos seus púlpitos. Isso nos Estados Unidos, irmão. Nos Estados Unidos. E os últimos presidentes americanos que antecederam ao que lá está, começaram a sair de perto de Israel, abandonar Israel e se juntar com os inimigos de Israel.
Aí os Estados Unidos entra em recessão, desemprego. Eu estive lá, irmãos, conversei com os brasileiros, coisa feia. Um monte de gente pensando em voltar, vir embora. Não tinha mais emprego, porque quando começa a faltar, falta primeiro para quem? Para os brasileiros que estão lá. Mas, de um tempo para cá, em 2 anos, só 2 anos, o índice de desemprego baixa para 3,7%. Isso significa 3,7 americano por cento desempregado entre 100. Aqui já passa de 20. Mais de 20% da população brasileira desempregada. Lá agora está com o menor desemprego em 50 anos da história dos Estados Unidos. As bolsas estão batendo recorde de arrecadação. O dólar está valorizando no mundo todo. Tudo porque um presidente disse assim: se é inimigo de Israel, é inimigo dos Estados Unidos. Ele ousou dizer essa frase. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você não acredita nessa profecia dada por Deus a Abraão, que foi o homem pelo qual Deus criou a nação de Israel, então você pega, vai no colarinho de Deus e diz: Deus, eu não concordo com isso. Se você é louco para fazer, faça isso. Eu prefiro entender que Israel tem promessa de Deus, e os que orarem pela paz de Jerusalém serão abençoados por Deus. Está na palavra, quer como crente você goste ou não. Quer o seu professor universitário incrédulo goste ou não. Está na Bíblia. Ah, mas a Bíblia... Aí nós vamos entrar naquela corrente que existe em alguns cristãos, que acham que a Bíblia é um pedaço de papel com 2 capas. Não. A Bíblia, para mim, é a inerrante, irrevogável e eterna palavra de Deus. E quem mudar um traço, um tio, uma vírgula, vai ser acrescentada a todas as maldições que estão aqui nesse livro. Eu não quero estar entre esses, não. Eu quero crer que essa é a palavra de Deus. E que nós precisamos nos posicionar. Eu sou de Jesus, não vou arrumar briga com ninguém, não quero briga com ninguém. Mas me dá o direito de me posicionar como crente. Eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, sou a favor da família, sou contra o movimento de sexualização de criança, sou contra a ideologia. Irmãos, tem gente desse partido, desculpe, maldito, dizendo que nós temos que banir essa falsa moralidade judaico-cristã e introduzir na nossa sociedade o incesto. E quero te dar uma notícia ruim: a pessoa que falou isso está reeleito, com voto de crente. Ela falou, irmãos, quando eu vi esse discurso, eu voltei o vídeo, não, peraí, eu acho que eu ouvi errado. Um ser humano não pode falar um negócio desse. Ela falou: nós temos que destruir essa moralidade cristã e introduzir na nossa sociedade a cultura do incesto, ou seja, dos pais se relacionarem sexualmente com seus filhos. Não, bicho, isso não tem nada a ver. Política é uma coisa Ô, irmão, onde você está, irmão? É porque eu tenho uma boquinha lá na universidade. Que tristeza.
Irmão, se algum dia a gente sofrer uma pressão tão grande que essa igreja seja fechada, eu não vou negar meu Deus para manter essa igreja aberta. Porque a igreja é de Deus. Se ela ficar com a porta aberta com eu fazendo isso, para que eu estou aqui? Há um espírito maligno sobre a nossa nação, e é uma potestade que cega as pessoas, a ponto da pessoa não perceber o que está diante dos olhos, a ponto de um crente não ouvir uma mulher maligna falando um negócio desse e votar nela. Amados, agora, queridos irmãos, estão entendendo o que está acontecendo no meio do povo de Deus esses dias? Porque o Senhor tem nos dado uma visão como essa para esse ano. Parece que 9 meses do ano a visão não tinha muito a ver, mas agora Deus disse: olha, vocês vão ter que voltar ao primeiro amor, porque a carga que vocês vão suportar agora é essa aí. E quem não estiver vivendo o primeiro amor não vai suportar, não. Vai abandonar a minha igreja. A partir de agora, queridos, o amor de Deus e o amor uns aos outros passará a ser equipamento indispensável para a vida de todo cristão. Se você deseja combater o bom combate, completar a sua carreira e conseguir guardar intacta a sua fé, você precisa daquilo ali. Sem aquilo ali, não vai dar, não. Humanamente você não vai aguentar a pressão, não, porque a pressão vai ser grande. Os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Irmão, nós temos lares divididos aqui. Pai brigando com o filho dentro de casa por causa de política. Tentando mostrar: filho, olha só, papai está mostrando aqui, papai tem 50 anos de idade, 60 anos de idade, olha aqui. Não, mas eu não quero enxergar não, porque o senhor não sabe o outro lado. O meu professor da faculdade me ensinou outra coisa. Ô jovem, honra a teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Porque se você honrar o teu professor e desonrar seus pais, vai ficar complicado para você. Mas tem alguns jovens que não estão nem mais aí. Ele não crê em Deus mesmo. Nesse período que ele está na faculdade, ele ateizou. Virou ateu. Irmão, está na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe. Eu vejo hoje meninas e meninos entrando em atrito com seus pais, porque não conseguem enxergar isso. Porque acho que depois que entraram para uma universidade, ganharam um pouquinho de conhecimento, se tornaram doutores de suas próprias vidas. Eu estou com 55 anos de idade. Cada dia eu descubro que eu preciso mais de Deus e de aprender de Deus na minha vida. E é com temor e tremor que eu falo o que eu estou falando aqui nessa noite aos irmãos. Não basta apenas um bom conhecimento bíblico. Não basta apenas o nosso labor, como falou o pastor Renato na terça-feira. O nosso trabalho. Não basta apenas a nossa rigorosidade doutrinária. Está lá, Apocalipse 2. Reparo que vocês põem à prova os que se dizem cristãos e não são, porque vocês são rigorosos na doutrina. Não adianta, irmão. Eu conheço algumas pessoas muito rigorosas na doutrina que são cegos na fé. Cegos. É legalismo e é farisaísmo puro a doutrina deles. Será necessário, queridos, uma grande capacidade de amar a Deus e amar uns aos outros, para a gente superar a crise que a gente está vivendo agora. Será necessário a gente se manter na chama do primeiro amor. Será necessário nós nos mantermos unidos
e não deixar o diabo fazer o joguinho entre nós de lançar irmãos contra irmãos, pais contra filhos, filhos contra pais. Eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Porque quando começa a haver contenda entre pai e filho, entre esposa e esposo, dentro de casa, isso gera maldição. Não pode haver isso. Vai orar, vai pedir direção a Deus. Senhor, fala comigo. Se isso que esse bispo está falando aí é verdade, então revela-te a mim. Irmãos, eu já passei por períodos na minha vida que eu passei por lutas teológicas dentro do meu coração, dentro da nossa denominação. Mas o que eu fiz? Eu me levantei contra a minha liderança? Eu comecei a pregar contra? Não, não é assim. Não. Eu me submeti em oração. Até que passado um ano, às vezes leva um ano, irmão, um ano, Deus me deu a revelação. E aí eu entendi que as pessoas que estavam fazendo aquilo que eu não estava entendendo, elas não estavam fazendo por mal, estavam fazendo por cegueira. Mas eu não briguei com nenhuma delas. Eu não arrumei confusão com nenhuma delas. E depois aquela moda passou, aquela situação não existe mais, e a igreja do Senhor permanece até o dia de hoje. Você entende isso, irmão? A igreja do Senhor permanece. Hoje à tarde, eu estava orando, eu disse, Senhor, hoje vai ser um dia complicado, porque é feriadão, né? Muita gente viajou, só vai voltar na segunda-feira. E tem muita gente que está em casa, mas trabalha a semana toda, está cansada, dá aquela preguiça, não vai ao culto e tal. Eu entendo tudo isso, irmão, tudo isso. Seu pastor entende. E eu disse assim, Senhor, só deixa aí na igreja quem tem que ir hoje para ouvir o que eu vou falar. Para que nós tenhamos uma igreja madura dentro da igreja, às vezes imatura, para poder aconselhar uns aos outros e não deixar que a divisão do diabo venha a ser lançada entre nós. Não deixa, Senhor, que a divisão aconteça entre nós. Porque nós somos a igreja, o corpo indivisível do Senhor Jesus. O corpo de Jesus não pode ser dividido em várias bandas. Não pode. Que nós possamos perseverar no amor, na graça, no temor do Senhor Jesus e na fé. O Senhor nos deu uma grande capacidade de amar a Ele, amar uns aos outros, de manter esse primeiro amor em nós. Por isso, se considere um bem-aventurado por você estar ouvindo essas palavras nessa noite. Porque eu digo a você, irmãos, eu tenho recebido nesses últimos dias algumas revelações profundas da parte de Deus. Algumas coisas eu posso falar, outras ainda não. Mas também, queridos, alguém a quem o Senhor está incumbindo, né, de ouvir essas palavras, o Senhor também está dando uma responsabilidade. Você sabe que quando Deus revela uma coisa para a gente, você está recebendo uma responsabilidade da parte de Deus? Quando um profeta recebe uma palavra de Deus, ele passa a ser responsável por aquela palavra que ele recebeu de Deus. Ele não pode esconder a palavra, ele não pode ultrapassar o limite da palavra, ele tem que ser fiel à palavra, ele tem que ser um arauto da palavra. Você está recebendo essa responsabilidade. Sabe aqueles 300 de Gideão? Gideão sai com 32 mil homens, chega no final com 300 homens. Aqueles homens receberam a honra de ver o que Deus fez com seus próprios olhos, mas eles também receberam a responsabilidade de olhar o vale coberto de midianitas e de amalequitas e ter a coragem de descer aquele morro
com tochas acesas e gritando: espada pelo Senhor e por Gideão. Não é brincadeira não, irmão. Tem que ter coragem. 300 para milhares e milhares. A palavra de Deus diz que os camelos deles não se conseguiria contar. Só os camelos. Você imagina? Toda honra é acompanhada de responsabilidade. Você está tendo a honra de ouvir isso nessa noite. Mas tem uma responsabilidade. E apesar das lutas e tribulações, irmãos, pelas quais nós estamos passando, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas. Vale a pena ler o que lemos hoje em Malaquias, no capítulo 3, versículo 17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Irmãos, parece que somos todos iguais, mas não somos não. Deus conhece o teu coração, sabe quem você é, se você realmente ama Ele de verdade e se você tem amado ao seu irmão. Se você for isso, Deus te conhece. Ah, mas parece que Deus esqueceu de mim. Não, não se esqueceu. No dia em que a coisa ficar difícil, você vai sentir a mão de Deus te poupando. E Deus vai fazer diferença na sua vida. Eis aí o meu servo amado, em quem a minha alma se compraz. A diferença. O mundo não conhece essa diferença. O crente ímpio, tá, irmãos? Desculpa a expressão, crente ímpio. Tem crente ímpio na igreja. Ele não sabe essa diferença. Mas quem conhece a Deus de verdade, sabe o que eu estou falando nessa noite. Que o Senhor nos guarde. E que nós vivamos esse primeiro amor, independente das circunstâncias.